Olá, tudo bem? Meu nome é Priscila Welten e você está no podcast da Alon Engenharia, Alon Conexão Técnica. E hoje nós vamos falar de um assunto extremamente relevante para você que é síndico, para você que é morador, para você que é construtora em evidência. Podia vir uma edição aqui, ó, construtora. Preste atenção, porque isso vai salvar a sua empresa, isso vai deixar o seu cliente satisfeito. Nós estamos aqui com a engenheira Larissa Bruna, é porque eu sempre confundo, gente, porque lá no escritório ela é Bruna, mas ela é Larissa Bruna, e ela é a responsável por esse setor de manual de uso e operação lá no escritório, ela que é a mãe da criança, e eu vou trazer algumas perguntas, e a gente juntas vai falar sobre o manual de uso e operação. Larissa Bruna, se apresente. Bom, prazer, né? Eu sou Larissa Bruna, sou engenheira civil, patologista, e como a Priscila falou, hoje, um dos setores da Alon que eu sou responsável é essa parte de manual de uso e operação. Comecei com isso na Alon, né? Mais efetivamente, eu ainda dava umas ajudas assim em laudo, mas o que eu cuidava mesmo era a parte de manual. Então, eu comecei fazendo manual. Cada item era construído por mim. Hoje, a gente tem uma equipe que faz isso, mas antes era eu que fazia. Fui aprendendo cada parte do manual, o que era importante, o que não era, o que dava problema, o que não dava, o que eu sentia de falta assim, de informação para o condomínio. E é isso. Aí hoje a gente vai trazer aqui para vocês tudo que é importante nesse universo de manual de uso e operação. O primeiro bloco desse podcast vai ser abordar o tema. Você ter estudado, você ter se especializado na parte de patologia das construções civis fez você ter uma nova visão sobre o manual de uso e operação? Com certeza, porque a parte de patologia da construção civil, ela te dá um panorama de problemas que podem acontecer e que podem ser evitados, né? Então, hoje, se você pega um manual para escrever, você sabe, cara, isso aqui precisa ter informação, porque o síndico precisa saber como realizar aquela manutenção, ou o proprietário precisa saber como que aquela manutenção deve ser realizada, ou o que ele não pode fazer, que vai perder a garantia. Enfim, então, acho que essa especialidade de patologia, ela abriu minha mente de coisas que podem ser evitadas na construção, em geral. Principalmente voltado para manutenção, né? Principalmente. Quando a gente pensa em manifestação patológica, vício, um dos principais problemas que a gente encontra é a falta da manutenção. Então, como que você enxerga que o manual pode ser o antídoto, vou falar assim, para que nós tenhamos uma redução nas manifestações patológicas das edificações? Como que ele pode ser usado por um síndico, por um administrador e, principalmente, como que ele pode ser uma ferramenta para a construtora? Bom, vamos lá. Eu entendo que o manual de uso e operação para a construção civil, ele é basicamente a mesma coisa de um manual de um equipamento. Você tem aquela ferramenta para te auxiliar a utilizar aquele condomínio, aquele empreendimento, aquele imóvel. Então, ele vai te auxiliar a utilizar o seu imóvel, a realizar a manutenção, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Qual é o acabamento que você tem na sua edificação? O que você pode fazer naquele acabamento? O que você não pode fazer? Aonde estão as suas instalações hidráulicas? Aonde estão as suas instalações elétricas? Porque muitas vezes as pessoas entram, não têm essa informação, sai furando tudo, ou então, como a gente já falou em um dos podcasts, que vai vir ao ar, sobre a questão de tirar o revestimento. Você entrou no imóvel, eu não gosto desse revestimento aqui, vou trocar. Tá, mas é só trocar? Não. Você pode danificar a impermeabilização. Então, o que você pode fazer? Então, o manual ele vai te instruir sobre todos os sistemas do seu empreendimento. Então, ele vai ser como se fosse um guia de utilização. Então, eu acho que serve tanto para o morador, para o síndico, e para a construtora auxilia na mitigação de... fugiu a palavra, na mitigação de processos. Porque se a construtora informa ao condomínio, ao morador, o que fazer, diminui a assistência técnica, diminui os chamados. Então, ao meu ver, o manual ele é uma chavinha ali, que muita gente não dá importância, que vai diminuir todos os riscos para os dois lados. Entendi. Quando você fala em redução de processo por parte da construtora, você fala tanto a parte de processo judicial quanto extrajudicial, né? Porque... pense bem, vamos pensar do ponto de vista de um celular, né? Vamos pensar do ponto de vista de um carro. Comprei um carro e tem uma coisa que pisca lá no meu painel que eu não sei o que é.
para quem mora em condomínio, qual que é a tendência? Eu vou abrir um chamado na construtora, falar, olha, tô com uma luz aqui que tá acendendo, não sei. A pessoa não tem esse cuidado de ir lá e pegar o manual. Do carro, ou a gente pega o manual, ou a gente pega o manual. Sim. Por que você acha que tem essa diferença tão grande quando a gente fala de imóvel, que é um valor muito maior, um valor agregado muito maior do que um carro? Para um carro, será que as construtoras falharam na hora de comunicar com o cliente a importância daquele documento? Ou o manual é um saco de ler e eu não estou mais afim de ler esse documento? O que você acha? Então, eu acho que... Acho não. Eu entendo que no Brasil a gente já tem uma tendência de não ler documentos. E também acredito que houve essa falha na comunicação entre construtora e cliente final. Na Alom, a gente até tem um serviço que é muito legal, que a gente entrega o condomínio para o síndico. Então, no ato da entrega, além da gente passear no condomínio, mostrar, olha, aqui é isso, aqui é assim, a gente faz a entrega do documento. Muitas das vezes, o síndico ali naquela euforia, ele não quer ler aquele documento. Mas a gente instrui a leitura, a gente instrui a pegar aquele documento, porque é ele que vai instruir toda a prática dele de sindicância, vai instruir toda a manutenção do condomínio. Mas, de fato, eu acho que no Brasil hoje a gente tem essa precariedade em leitura de documento e também a construtora poderia instruir de uma forma melhor. Manual de uso e operação. Agora você vai falar virado para lá, ó. Manual de uso e operação. É obrigatório ou a construtora não precisa fazer? E outra pergunta. Manual de uso e operação. Copia e cola do Sinduscom. É manual? Bom, vamos lá. É obrigatório. É normativo. Norma 1437, 037. Não é copia e cola. Não tem como ser copia e cola. Porque é como se você fosse num médico e ele pegasse a receita de um outro paciente e te desse. Não faz sentido. Você precisa de um manual personalizado. Você precisa de um manual que atenda os sistemas que você tem no seu condomínio, a forma de manutenção que vai ser abordada no seu condomínio, o que o cliente pode ou não fazer naquele imóvel. A gente também atende a questão das unidades modificadas. Então, vamos supor, no seu condomínio tem 400 apartamentos. Desses 400 apartamentos, 100 são unidades modificadas. Eu não posso entregar o mesmo manual de uma unidade padrão para uma unidade modificada. Não faz sentido. Aquele cara ali que tem uma unidade modificada, ele não vai saber realizar a manutenção. Se pegou um manual padrão. Manual padrão. Então, assim, esse copia e cola aí que tem na internet, muitos patrocinados de... venda de manual. Faz o seu manual aqui em 30 minutos, meia hora, uma hora. Não faz sentido. Porque você precisa entender aquela edificação para realizar o seu manual. E quando você fala entender, quais os documentos que você avalia hoje para elaborar um manual de uso e operação? É uma gama de documentos. Na Alom, a gente criou um PDF que tem umas 4 páginas de documentos que a gente precisa. Entre eles, habits, a gente precisa da convenção, se já houver, a gente precisa da listagem de acabamentos, impermeabilização, qual é a impermeabilização utilizada, projetos, a gente precisa das fichas técnicas, a gente precisa dos manuais dos equipamentos que foram utilizados. Deixa eu ver mais o que... Nossa, é tanto documento que a gente precisa. É muito, né? É muito. E assim, não é pegar o documento e anexar. A gente destrincha os documentos. Às vezes a gente fica ali, dias olhando o projeto para ver o que tem, o que não tem naquele condomínio. É muito importante também a questão de fotos, né? Muitas construtoras, às vezes, não querem fornecer fotos pra gente ou não querem nem deixar a gente fazer. Mas eu acho que isso é muito... Eu entendo que isso é muito importante porque você vai ilustrar para quem está comprando o que você está oferecendo. Por mais que, eu tenho 3D, mas a foto real, ela é totalmente diferente. Então, é importante você colocar isso dentro do manual também. Nos nossos manuais, além da gente colocar as imagens, a gente mostra cada ponto da imagem, porque a gente entende que quem está recebendo aquele documento, ele não é obrigado a entender nada. E eu sempre falo para o nosso time de manual que toda vez que você vai elaborar um documento, você precisa elaborar um documento fazendo com que a pessoa do outro lado entenda o que você está escrevendo. Não adianta você, como a Priscila falou, copiar e colar e achar que a pessoa vai entender. Não. Você precisa, de fato, colocar uma informação muito bem explicada para aquela pessoa que vai receber o documento conseguir manusear o documento, conseguir utilizar o documento. Senão vai ser mais um documento que ele vai receber e vai guardar. Quando você conduz os manuais...
O que é o mais desafiador na hora que você recebe a documentação da construtora? Onde que está o seu tendão de Aquiles? Receber a documentação da construtora. Por quê? Muitas das vezes eles não enviam, ou quando enviam faltando. Às vezes, já aconteceu algumas vezes, enviam um projeto arquitetônico e acha que é o suficiente. E aí a gente não recebe projeto de estrutura, a gente não recebe projeto de instalação, não recebe nada, só o de arquitetura. E eles acham que a gente tem que fazer o manual em cima de projeto de arquitetura, e não dá. Porque no projeto de arquitetura a gente não tem acabamentos, a gente não tem detalhamento, a gente não tem a estrutura. Então eu acho que a dificuldade maior é conseguir com que a construtora organize esses documentos, separe esses documentos e envie pra gente. E quando a parte da Alon Engenharia faz esse compilado documental, vocês têm uma pessoa, se precisar, dar um suporte para poder juntar essa documentação? Ou ainda vocês não fornecem esse tipo de serviço? Não, a gente tem. Eles enviam pra gente e a gente separa o documento por disciplina. E aí a gente entrega para ele um databook com todos esses documentos separados. Uma coisa também que eu percebo na construção, assim, do manual, é que as pessoas, às vezes, não entregam a documentação e aí vai entregar o condomínio semana que vem. E aí fala assim, tô te enviando a documentação hoje, segunda-feira, me entrega o manual quinta. E não é assim que funciona. A gente sabe que é um documento que leva tempo para ser elaborado, porque ele tem uma gama muito grande de informação. E é um documento que precisa ser rico de informação, porque uma falha, às vezes, num termo, exemplo, como esses dias a gente estava conversando, você coloca lá, revestimento cerâmico, aí, entre parênteses, porcelanato, e é entregue só cerâmico, ou só porcelanato, a construtora pode ser processada. Então, e a causa é ganha, porque você está passando uma informação errada. Então, assim, essa questão de passar a informação e o tempo que precisa para elaborar o documento, às vezes as construtoras não querem entender. Na construção civil, a gente tem esse defeito de tudo para ontem. Qual que é o prazo ideal, assim, para que você comece a elaborar um manual e entregue num tempo hábil o documento para a construtora, que atenda a expectativa da construtora em relação ao seu documento? Hoje, na Alon, a gente pede 40 dias úteis. Muitas das vezes a gente consegue entregar antes, mas é um prazo mínimo, assim, de 30 a 40 dias para entregar um manual redondo com todas as informações. Você falou sobre a parte das imagens. Aí eu vou até puxar a sardinha pro meu lado. Quando eu estava mexendo muito com a parte de análise de manifestação patológica, a parte de vício construtivo, eu sempre colocava no meu laudo assim, quando eu faço um laudo de vício, né? O laudo de vício é um laudo para caracterizar falhas e vícios relacionados ao processo construtivo. A consultora, eu mostrava o problema, aí a consultora falava assim, não, eu não entreguei assim. Aí eu falava, não foi apresentado nenhum documento que comprove a efetiva entrega do local. E foi nessa ideia lá atrás que eu falei assim, olha, eu acho que é legal colocar imagens. Como que você enxerga essa parte das caracterizações? Você já falou que é interessante, que você faz ali os apontamentos, que você faz as menções dos arquivos, mas como que isso auxilia a construtora para um futuro infelizmente litigioso com um condomínio, por exemplo? Contra fatos não há argumentos. Se você tem documentado como foi entregue o seu imóvel, como você está entregando, não tem o que justificar. Então, é basicamente caracterização. Você entregou um documento e você tem a prova que aquele imóvel foi entregue daquela forma. Então, não tem o que questionar. Recentemente, a gente fez um laudo de entrega de imóvel onde não falava nada sobre a instalação elétrica. A construtora entregou pra gente o manual, mas não falava nada. Tava 2 fios pendurados. E a gente questionou isso. Não está no manual sobre como vai ser entregue a instalação. Então, é um ponto que a gente que também escreve laudo pode rebater, porque falta informação. Então, quando do lado de cá, a Alon está elaborando um documento, a gente tenta colocar o máximo de informação possível para resguardar também a construtora. E o que é o databook? Você falou sobre o databook. Explica para o construtor o que é o databook e como que esse databook é uma ferramenta show de bola. Tá. Hoje, para começar, hoje é importante e obrigatório que a construtora forneça para o cliente final toda a documentação do empreendimento.
O databook, ele nada mais é do que um compilado dessas informações. Então, a Alon Engenharia, ela pega as informações do construtor, documentos, manual de uso e operação de um interfone, de uma câmera, de um elevador, pega as garantias, pega os projetos, os laudos, enfim, toda a parte de documentação que a construtora tem, compila isso e organiza isso, entregando para o cliente final. Então, também diminui a questão da assistência às vezes. Eu não sei como mexer no meu interfone aqui, não sei nem que marca que é o interfone. Qual que é a garantia da geladeira? Então, com aquele databook, o cliente pode acessar aquele documento e diminuir a questão da assistência técnica, os chamados, né? Então, o databook e o manual de uso e operação são documentos diferentes e são complementares, ou eu posso? Olha, Bruna, eu quero fazer só o manual ou eu quero fazer só o databook? Como que funciona isso dentro da Alon? Você pode fazer o manual e não optar pelo databook. Hoje o databook na Alon, ele é opcional, porque a gente não pode obrigar a pessoa a fazer o databook, mas eles são complementos. Então, se você entrega o manual sem entregar o databook, você ainda corre o risco, sim, de ter a questão da quantidade de chamados por conta de uma informação que você já poderia ter fornecido. Porque no manual, não cabe a gente colocar a nota fiscal, por exemplo. Não cabe a gente colocar um manual de um outro equipamento. A gente informa qual é o equipamento, às vezes voltagem daquele equipamento, mas não cabe dentro do manual colocar a nota fiscal disso, por exemplo. Entendi. E no databook a gente coloca. E como que vocês fazem a entrega do manual? Vocês fazem impresso? Vocês fazem... Como que vocês entregam esse documento ao cliente? Então, como tudo do manual é personalizado. Então, vamos lá. Bruna, eu não tenho capital para ter um manual impresso. Então, a gente entrega via link, QR Code. Aí a construtora pode colar o QR Code nos quadros elétricos, onde ela achar melhor. E o cliente final acessa aquele QR Code e tem acesso ao manual. Mas a gente também entrega físico. A gente entrega personalizado, na caixinha personalizada. Ele recebe no condomínio dele, o que fica muito melhor, né? Tem um item também do manual, que a gente nem falou aqui, que é o plano de manutenção, que também o cliente final pode receber, se a construtora quiser incorporar, que também vai junto, que também auxilia na parte de práticas de manutenção. Entendeu? Então, a gente pode enviar tudo impresso para o cliente final, personalizado com a logo deles, ou vai a caixa... A gente tem até uma aqui. Deixa eu ver. A gente trouxe aqui, ó, uma caixa da Alon. O manual vai aqui dentro. Tá vendo? Eu só não... Mas aí você pode colocar qualquer logo. Posso colocar. Entendi. Você falou sobre plano de manutenção. O que é o plano de manutenção? O plano de manutenção nada mais é do que um documento que vai te auxiliar nas diretrizes das práticas de manutenção. Então, ele vai te auxiliar a saber como, quando e quem que deve realizar aquela prática de manutenção ali. Ele vai vir personalizado para o seu condomínio, com os sistemas que possuem o seu condomínio. Então, não adianta também copiar e colar. É claro. É óbvio. O óbvio precisa ser dito. Para a gente encerrar esse podcast, qual seria a mensagem que você deixaria para as construtoras em relação à elaboração do manual de uso e operação e para os condomínios /administradores? Eu vou também até estender para os moradores, né? Porque são documentos diferentes. O que você deixaria de informação para eles e também de alerta quando a gente fala de manual de uso e operação? Bom, para a construtora, inicialmente, é obrigatório. É um documento de suma importância que vai te auxiliar nessa questão dos chamados, vai diminuir os seus chamados e vai te resguardar no futuro, porque você tem documentado o que você está entregando, inclusive ensinando ao cliente final como realizar as práticas de manutenção. Para os síndicos, administradores e condomínio no geral, o que eu posso deixar de mensagem é: leiam o documento. É muito importante. Não é só um documento para cumprir um protocolo. É um documento que vai te auxiliar a cuidar do seu patrimônio. O condomínio não é só um lugar para morar. Não é só, tô aqui hoje. Não, é um patrimônio que, se você não cuidar muito bem, você vai depreciar aquele bem. Então, o manual de uso e operação pode te ajudar nesse cuidado. Eu ia encerrar, mas eu não vou perguntar mais uma coisa. Fiz uma reforma. A reforma daquele prédio que a gente gosta. Eu tenho que fazer o manual de uso e operação? Se tiver, inclusive, você tem que fazer, você sabe, né? Tem ou não tem reforma? Tem. É diferente? Por que é diferente?
Porque você, no caso de reformas, você está mudando a característica do imóvel. Então, o que está de novo? Você precisa fornecer para aquelas pessoas que ali habitam o que está de novo e quais são as práticas de manutenção para aquele novo sistema, para aquela nova configuração. Então, é necessário, sim, que realize o manual de uso e operação. É totalmente diferente do manual de uso e operação para uma construção nova, porque você engloba todos os sistemas da edificação e para reforma você engloba o que foi reformado, né? Então, aquele sistema que foi modificado ali. Então, Bruna, já sabe, né? Você já sabe. Já sei. Gente, vamos encerrar por aqui mais um podcast. O assunto de hoje é um assunto muito interessante, do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista até de conservação patrimonial, vou falar assim, né? Se você gostou desse tema, se você gostou desse conteúdo, mas eu senti falta de me mostrar um manual, eu queria entender mais como que funciona a descrição dos sistemas, eu sou da engenharia, eu estou fazendo uma reforma, como que eu abordo? Comente aqui embaixo, deixa a sua informação, que a gente vai pensar uma forma de trazer essas informações para vocês. Bruna, muito obrigada por trazer essas informações. E ficamos por aqui. Até mais. Tchau.